Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Vida. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos contos. Preparado? Então pegue seu cafezinho e vamos juntos para a história de hoje. A chuva cai lá fora, batendo forte no telhado. Dentro da casa, o som dos trovões se mistura ao choro de um bebê. A mulher é Amélia, a mãe de Daniel. Jovem, exausta, com olheiras profundas e um olhar perdido, ela embala a criança no colo com mãos trêmulas. A pele pálida e a respiração curta denunciam noites sem dormir. Ao fundo, a porta se abre com força. Um homem entra tropeçando. Sujo, com cheiro forte de álcool, derruba uma cadeira ao passar. É Rodolfo, o pai de Daniel. Ele resmunga algo incompreensível, vasculha a estante em busca de bebida e se joga no sofá, adormecendo ali mesmo, de sapatos molhados. Amélia segura Daniel com mais força. Lágrimas descem silenciosas. Ela olha para o filho, depois para o pai desacordado, depois de volta para o filho. Pega um cobertor surrado, enrola cuidadosamente o bebê e sai com ele nos braços, sem olhar para trás. Em poucos minutos, Amélia está diante da casa onde cresceu. O corpo encharcado treme, mas não é só de frio. Ela hesita por um segundo, então respira fundo e toca a campainha. A porta se abre devagar. Rosana, sua mãe, aparece com os olhos marejados, surpresa e assustada ao ver a filha naquele estado. Ao notar o bebê em seus braços, não pergunta nada, apenas o acolhe com delicadeza, aninhando Daniel contra o peito. Rosana diz em tom baixo, tocando o rosto da filha: "O que aconteceu, minha menina?" Amélia tenta falar, mas a voz falha. Respira fundo, encara a mãe com olhos vermelhos e diz com dificuldade: "Eu não posso ficar com ele, mãe." Que futuro ele teria, com um pai alcoólatra, e uma mãe covarde demais para sair de casa? Rosana vai responder, mas Amélia a interrompe, apressada, como se precisasse dizer tudo antes que a coragem fugisse. Com a voz embargada, declara: "Eu sei que você e o papai nunca aprovaram meu casamento. Mas eu amo Rodolfo. Eu não quero me divorciar." Rosana apenas a observa, em silêncio. Depois murmura, com ternura, balançando o bebê devagar: "Eu vou cuidar dele, como se fosse meu. Não posso viver a sua vida, Amélia. Mas vou fazer o melhor pela dele." Cada palavra atravessa Amélia como uma lâmina. Ela queria aquela força. Queria aquele instinto de proteger, de enfrentar. Mas não conseguia. Rodolfo ainda tinha um lugar que ela não sabia apagar. Ela apenas assente, sem conseguir falar. Dá um último olhar em Daniel, longo, partido, cheio de culpa e amor, e, em silêncio, vira-se. A figura de Amélia desaparece na chuva. E ninguém tenta impedi-la. Os anos passaram devagar, como se o tempo tivesse pena de Amélia. Nos primeiros meses, ela ia visitar Daniel todos os dias. Levava brinquedos, histórias e promessas sussurradas de que tudo logo ficaria bem. Mas Rodolfo afundava cada vez mais na bebida. Perdeu o emprego, passou a rondar a casa como um fantasma hostil e paranoico. Impedia Amélia de sair. Dizia que se ousasse ver outro homem, ele acabaria com tudo. Com ela. Com Daniel. Amélia vivia prisioneira de uma culpa que não cessava. Amava o filho mais que tudo. Mas cada passo até ele era arriscado demais. As visitas rarearam. Viraram mensais. Depois, espaçadas por estações. No silêncio do quarto escuro, ela escondia, como um tesouro, a única foto que lhe restava do filho. Um menino loirinho, de olhos verdes e sorriso sapeca. A imagem sobrevivente de um ataque de fúria de Rodolfo, que havia queimado o resto com um isqueiro e um olhar insano. Ela guardava aquela foto dobrada, entre as páginas de um livro que Rodolfo nunca abrirá. As 7 chaves, como se guardar a imagem fosse guardar também um pouco de esperança. Os pais de Amélia nunca foram ricos, mas fizeram sacrifícios para que ela se formasse em administração. Sonhavam vê-la independente, segura. Mas quando começou a ganhar mais que Rodolfo, ele a convenceu de que precisava estar integralmente em casa. Pelos filhos. Pela família, dizia. E ela acreditou. E cedeu. Com o tempo, vieram as frustrações. Depois, o cansaço. E por fim, os vícios, pequenos comprimidos que prometiam alívio, mas levavam embora pedaços dela. Quando Rodolfo perdeu o emprego, foram despejados. Sem opção, Amélia quis voltar para a casa dos pais. Mas Rodolfo pintou uma nova promessa. No interior, havia uma casa de herança.
Lá, poderiam recomeçar. Ela quis dizer não. Mas não viu saída. Eu só quero me despedir deles, disse ela, firme, pela primeira vez em muito tempo. Rodolfo rosnou, irritado, mas cedeu. Estava no controle e sabia disso. Só pediu que ela fosse sozinha. Naquela tarde, Amélia chegou à casa dos pais com olhos fundos e passos vacilantes. Contou a novidade entre lágrimas contidas. Rosana e o marido imploraram que ela desistisse. Que ficasse. Que pensasse em Daniel. Mas Amélia já não era só filha. Era alguém quebrada demais para se manter de pé sozinha. E já havia escolhido seu caminho. Abraçou os pais com força. Depois, ajoelhou-se diante do filho. Daniel, com seus 3 anos e olhos inocentes, sorriu, alheio ao peso daquela despedida. Ela sussurrou entre beijos molhados de lágrimas: Mamãe vai voltar, meu amor. Eu prometo. Naquela noite, ela e Rodolfo arrumaram seus poucos pertences. Na manhã seguinte, embarcaram no primeiro ônibus rumo ao interior. Amélia olhou pela janela o céu cinzento e a cidade sumindo ao longe. Na mente, apenas uma pergunta ecoava. E se essa promessa for só mais uma que eu não consigo cumprir? O ônibus mal parou, e Amélia já sentiu o frio subir pela espinha. A tal casa de herança parecia abandonada há décadas. Janelas quebradas, mofo nas paredes, cheiro forte de umidade e abandono. O mato tomava conta do quintal, e por dentro, a sujeira era tamanha que os ratos andavam como donos. É só por um tempo, disse Rodolfo, jogando a mochila em um canto e acendendo um cigarro. Depois melhora. Mas não melhorou. Os dias passaram, e Rodolfo não saiu nenhuma vez para procurar trabalho. Amélia perguntava, insistia, tentava sugerir. Até que numa noite de quinta, ao repetir a pergunta, recebeu um tapa no rosto tão forte que cambaleou para trás. Se tá insatisfeita, a porta tá ali, gritou ele, com os olhos vermelhos de raiva. Amélia caiu no chão, a mão no rosto e o coração em pedaços. Chorou em silêncio, a noite inteira. E tomou uma decisão: no dia seguinte, iria procurar um emprego. Sozinha. Na sexta-feira, bateu de porta em porta. Já sem esperanças, entrou em um pequeno escritório de contabilidade local. O dono, um homem grisalho e cansado, quase não acreditou ao ler o currículo dela. Você tem formação? Experiência em gestão? Amélia apenas assentiu, sem entusiasmo. Pode começar segunda, disse ele, surpreso. Não sei o que faz uma mulher como você aqui, mas a gente precisa de ajuda. Ela agradeceu com os olhos cheios d'água. Começou na segunda-feira. Trabalhava o dia inteiro. Lidava com contas, clientes, planilhas. Depois ia para casa, preparava a janta, limpava, lavava roupa. Rodolfo passava o dia deitado, reclamando, pedindo comida. Com o tempo, ele se acostumou com a vida fácil. Não a impedia mais de sair, mas também não ajudava em absolutamente nada. Amélia se arrastava todos os dias. O corpo exausto, a mente ainda mais. Até que, numa manhã qualquer, um enjoo repentino a fez correr pro banheiro. 2 dias depois, o teste confirmou. Amélia estava grávida. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia se chorava de medo ou de esperança. Amélia encarou o teste positivo com mãos trêmulas. Sabia que Rodolfo não reagiria bem, mas jamais imaginou o que viria. Assim que ela contou, ele levantou num salto, os olhos engetados. De quem é esse filho? A pergunta caiu como um raio. Amélia congelou. O sangue sumiu do rosto. O quê? Sussurrou, sem acreditar no que tinha ouvido. Rodolfo se aproximou como uma tempestade. Agarrou os braços dela com força e a sacudiu. Eu perguntei de quem é esse filho. Ela tentou se soltar, mas perdeu o equilíbrio. Caiu com tudo. A cabeça bateu no chão de cimento. Um som seco, silencioso, cruel. Rodolfo ficou ali parado por alguns segundos, olhando para o corpo desacordado da mulher. Levou a mão à testa, nervoso. E então, fugiu. Como um covarde. Sem olhar para trás. Horas se passaram. Amélia acordou tonta. O rosto machucado, a cabeça latejando. Olhou ao redor sem reconhecer de imediato onde estava. Passou a mão na barriga, sentindo uma dor funda, não física, mas da alma. E então murmurou com firmeza, quase como uma promessa. Já basta, dessa vez eu vou ser corajosa. Por vocês. Cambaleando, se levantou. Foi até o quarto, pegou uma mochila velha e colocou dentro o que coube, algumas roupas, a foto de Daniel,
um envelope com as economias que ainda tinha escondidas. Saiu sem olhar para trás. Naquela noite, dormiu num hotel barato na rodoviária. No dia seguinte, com a coragem recém-nascida ainda queimando no peito, ligou para o chefe. Carlos, preciso ir embora. Vou voltar para a capital. Quero ficar perto da minha família. É um momento delicado. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha. Era um jovem gentil, inteligente, e estava secretamente apaixonado por Amélia. Você precisa de dinheiro? De carona? Qualquer coisa. Não, Carlos. Obrigada. Mas dessa vez, eu preciso fazer isso sozinha. E fez. Pegou o ônibus no primeiro horário, sentou perto da janela e passou o caminho todo com a mão sobre a barriga. Ao chegar na capital, o sol da manhã iluminava os muros da casa de seus pais. Amélia parou diante do portão, hesitante. Pela brecha no muro, viu uma cena que parecia sonho. Daniel, agora com 5 anos, brincava no quintal com uma mangueira, molhando as plantas e rindo sozinho. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Abriu o portão devagar. O barulho fez Daniel virar. Quando a viu, soltou a mangueira e correu com os braços abertos. Mamãe! Amélia se ajoelhou no chão e o acolheu nos braços. Chorava. Ria. Beijava o rosto do filho com desespero e amor. Me perdoa, meu amor, me perdoa por ter demorado tanto. E ali, naquele abraço apertado, pela primeira vez, Amélia sentiu que estava finalmente voltando para casa. Rosana e o marido assistiam àquela cena em silêncio. O portão entreaberto, a filha ajoelhada no chão, abraçando o neto com uma força que misturava dor e alívio. Não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que, fosse o que fosse, era grave. Amélia ergueu os olhos para eles, o rosto cansado, machucado, mas com algo diferente, uma centelha de decisão. Rosana correu até ela e a puxou para um abraço apertado. O pai a envolveu logo em seguida, como quem protege algo frágil demais para quebrar outra vez. Sem soltar Daniel, Amélia disse com a voz baixa, como se ainda estivesse medindo as palavras. Filho, a mamãe já volta, tá? Vai brincar com a babá só mais um pouquinho. Daniel assentiu, ainda agarrado ao vestido da mãe. Ela o beijou na testa e se levantou devagar. Os três seguiram em silêncio até a sala. Amélia sentou-se no sofá, respirou fundo e contou tudo. Cada pedaço da dor, cada silêncio imposto, cada agressão escondida. Falou de Rodolfo, da solidão, da culpa. E por fim, com as mãos sobre a barriga, revelou que estava grávida. Rosana levou a mão à boca, os olhos marejados. O pai de Amélia fechou os olhos, tentando conter a emoção. Em seguida, ele se aproximou, sentou ao lado da filha e segurou sua mão. Você está em casa, minha filha. E vai ficar tudo bem. Agora vai. Rosana a envolveu num abraço longo, maternal, quente. Um daqueles abraços que só mãe sabe dar quando a filha volta quebrada demais para falar. Alguns minutos depois, Amélia se levantou. Voltou ao quintal, onde Daniel ainda brincava, agora molhado e risonho. Ela correu até ele, se abaixou na grama e começou a jogar água com ele, rindo alto. Como se tudo ali fosse novo. Como se aquela tarde fosse a primeira de muitas. E foi assim que passaram o resto do dia, entre gargalhadas, respingos d'água, e o som suave da vida, finalmente recomeçando. Enquanto Amélia ria no quintal com o filho, molhando os pés na grama ensolarada da casa dos pais, do outro lado da cidade, o inferno se agitava. Rodolfo chegou em casa bêbado e furioso. A porta entreaberta. O silêncio. O vazio. Chamou o nome dela 1, 2, 3 vezes. Nada. Foi até o quarto. O armário estava entreaberto. Algumas roupas tinham sumido. A mochila dela também. Um soco seco na porta ecoou pela casa. Maldita! Gritou, com os olhos dilatados, chutando uma cadeira. Andava de um lado para o outro, como um animal encurralado. O suor escorria da testa. A respiração descompassada. Pensava no filho que ela carregava no ventre, aquele que ele se recusava a aceitar como seu. Mas não era só ciúmes. Era medo. Medo de perder o controle. Medo de perder a única coisa que ainda o mantinha de pé, a ilusão de que Amélia não tinha forças para deixá-lo. O desespero veio rápido. E o dinheiro? Como ela vai sobreviver? Ela mal ganhava, murmurava para si mesmo, rindo nervoso. Mas então percebeu. As contas sempre batiam. Sempre justas demais. Nunca sobrava nada. Espera aí, sussurrou, o olhar arregalado.
Ela mentia para mim. Caiu sentado no sofá, com as mãos no rosto. Amélia havia escondido dinheiro. Enganado ele. Se preparado. A raiva agora era ainda maior. Levantou de um salto. Pegou uma mochila, jogou dentro algumas roupas, os trocados que ainda tinha e o resto de dignidade que lhe sobrava. Ela foi atrás do moleque. Claro. Ela foi atrás dele. Na rodoviária, comprou uma passagem com o pouco que tinha. O ônibus partia naquela noite. E ali, no banco desconfortável da viagem, com o rosto encoberto pela sombra da janela, ele murmurava para si mesmo: se ela pensa que vai me tirar o que é meu, tá muito enganada. O ônibus sacolejava pelas estradas escuras. Rodolfo não pregava os olhos. Rumia raiva e descontrole. Tinha o endereço dos pais de Amélia rabiscado num papel velho, amassado no bolso. Na manhã seguinte, chegou à capital. Olhos vermelhos. A barba por fazer. O cheiro de cigarro e suor misturado com álcool. Não parecia mais um homem, mas uma sombra deformada por ódio e arrependimento. Parou na frente da casa e observou por entre os muros. Nada. A casa parecia quieta demais. Não havia sinais de Amélia, nem do menino. Rodolfo não sabia, mas naquele momento, Amélia e Daniel estavam na escola. Ela o tinha levado para conhecer a nova turminha. Queria que ele voltasse a estudar o quanto antes. A vida estava começando a ganhar cor novamente. Cansado de esperar, Rodolfo foi embora. Mas não desistiu. Durante dias, passou a rondar o bairro. Observava de longe. Escondido. Disfarçado. Esperava o momento certo, o momento em que Amélia estivesse sozinha. Até que uma tarde, viu a chance. Amélia saiu sozinha do mercado. Carregava sacolas, o cabelo preso num coque simples, os olhos cansados. Ele a seguiu discretamente por algumas quadras, até que ela entrou numa rua deserta, um atalho até a casa dos pais. Ele apressou o passo. E antes que ela percebesse, sussurrou atrás dela. Sentiu saudades. Amélia congelou. Virou devagar. E ali estava ele. Rodolfo. Olhos fundos, mãos tremendo, respiração pesada. Ela deu um passo para trás. Não se aproxima de mim, disse com firmeza, mesmo com o coração acelerado. Então é isso. Você foge, me engana, e agora acha que pode viver feliz com o filho de outro. Esse filho é seu, Rodolfo. Respondeu ela, com a voz firme. Mas não vai crescer com medo. Não vai viver cercado por gritos, socos ou silêncio. Eu não vou deixar. Rodolfo riu. Um riso frio, sem alegria. Você não tem ideia do que está fazendo, Amélia. Ela o encarou, sem piscar. Tenho sim. Pela primeira vez na vida, eu tenho. Nesse momento, um carro dobrou a esquina. Era Carlos. Ele havia saído mais cedo do trabalho para ver Amélia. Viu a cena de longe, o corpo dela tenso, o homem à sua frente. Parou o carro bruscamente. Desceu correndo. Tá tudo bem aqui. Rodolfo se virou. Encarou Carlos. E esse aí é quem agora? O substituto. Amélia, ainda sem tirar os olhos de Rodolfo, respondeu. Não importa quem ele é. O que importa é que você não tem mais lugar na minha vida. Carlos se posicionou ao lado dela. Não falou nada, só ficou ali. Um gesto simples, mas cheio de significado. Rodolfo viu que tinha perdido. Que ela não estava mais sozinha. E que, talvez, nunca mais estivesse. Sem dizer uma palavra, se afastou. Sumiu pela rua, engolido pelo entardecer da cidade. Amélia soltou o ar preso no peito. Carlos colocou a mão no ombro dela. Você tá bem? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, eu tô. Os dias seguintes passaram como um borrão. Apesar da tensão do encontro com Rodolfo, Amélia se sentia mais firme. Como se tivesse enfrentado seu maior fantasma, e vencido. Carlos, discreto, não fez perguntas. Mas passou a estar mais presente. Levava frutas para Daniel, ajudava com compras, consertava o portão que vivia emperrando. E, aos poucos, foi conquistando também o carinho da família. Rosana observava tudo com olhos de mãe. Sabia que aquele homem não tentava ocupar o lugar de ninguém. Ele apenas queria cuidar do espaço que Amélia lhe permitisse ocupar. Meses se passaram. O ventre de Amélia crescia junto com sua força. Daniel acompanhava cada movimento com curiosidade. Mamãe, é menino ou menina? Ainda não sei, meu amor, mas tenho certeza que vai ser tão especial quanto você. Na sala, um quartinho começou a ser preparado. Rosana costurava roupinhas. O pai de Amélia lixava madeiras para um berço simples. E Carlos,
Bom, Carlos aparecia quase todos os dias com um novo pacote de fraldas ou brinquedos. Até que numa madrugada fria, a dor chegou. Amélia apertou a mão da mãe. Daniel foi levado para o quarto ao lado. Carlos dirigiu até o hospital com o coração acelerado e os olhos molhados. Horas depois, nasceu Luna. Pequenina, cheia de vida, com os olhos levemente puxados e os dedos miúdos agarrando o dedo da mãe com força. Amélia chorou como quem lava a alma. Um choro leve, quente, livre. Naquela manhã, deitada na cama do hospital, com Luna no colo e Daniel enroscado ao seu lado, ela olhou para o teto e sussurrou. Eu consegui. Carlos, encostado na parede, observava a cena com um sorriso discreto. Não era o final de um conto de fadas. Não havia castelo, nem príncipe. Mas havia paz. E isso, para Amélia, já era mais do que suficiente. Os dias seguintes foram doces. Silenciosos de um jeito bom. Luna dormia tranquila no bercinho improvisado, no mesmo quarto onde Amélia cresceu. Daniel fazia questão de cantar para a irmã antes de dormir, mesmo que fosse só uma música inventada na hora. Carlos continuava presente. Nunca impôs nada. Mas com o tempo, os olhares se tornaram mais longos. Os sorrisos mais significativos. Era como se os dois soubessem que algo novo crescia ali. Algo leve. Algo que não feria. Certa tarde, enquanto Rosana dava banho em Luna, Amélia estava na varanda com Daniel em seu colo. Ele olhou para a mãe com olhos curiosos e perguntou. Mamãe, agora a gente vai ser feliz? Amélia sorriu. Acariciou os cabelos dele e respondeu com a certeza que só quem atravessou o inferno conhece. Já somos, meu amor. Já somos. Alguns meses se passaram. Amélia conseguiu um novo emprego, melhor remunerado. Carlos indicou o nome dela para uma empresa parceira. Agora, ela trabalhava de casa 3 vezes por semana, o suficiente para cuidar de Luna e buscar Daniel na escola. O ciclo se quebrava. A roda recomeçava. Sem pressa. Certo domingo, a família fez um piquenique no parque. Daniel corria atrás de bonas de sabão. Luna dormia no colo da avó. O pai de Amélia lia o jornal, sorrindo pouco, mas com o coração em paz. Carlos e Amélia caminhavam lado a lado por entre as árvores. Ele segurou a mão dela com carinho, sem perguntar, sem pedir. E dessa vez, ela não soltou. Ao cair da tarde, todos estão sentados no gramado. Luna no colo da mãe. Daniel com a cabeça encostada no ombro de Carlos, quase dormindo. Amélia olha em volta. Respira fundo. Fecha os olhos. O mundo, enfim, silenciava. E pela primeira vez, não havia medo. Só amor. Às vezes, a vida recomeça quando a gente tem coragem de fechar a porta certa e abrir o próprio coração. Gostou da história? Já viveu algo parecido? Conta aqui nos comentários. Além da gente conversar, sua experiência pode inspirar o próximo vídeo. Obrigado por assistir e te vejo em breve.